Olá, empresária, tudo bem com você? Eu sou Elaine Lindartevis e ajudo mulheres na gestão de seus negócios. E hoje eu quero convidar você, empresária, independente de ser autônoma, de ser artesã, de ser proprietária de uma pequena, média ou grande empresa. Eu te convido a fazer comigo o seu planejamento. Nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo de como você estruturar o seu planejamento na prática. Então prepare caneta, papel e uma água, porque nós vamos decorrer durante toda essa aula falando sobre como elaborar o seu planejamento estratégico. Então vem comigo. Eu vou compartilhar com você agora a tela para ficar mais fácil para você acompanhar, ok? Então eu compartilhei aqui a tela com vocês e nós vamos dar início então à nossa aula sobre planejamento, ok? Então vamos lá, antes de darmos início, eu quero que você saiba assim, fazer um planejamento estratégico, eu consigo fazer então, Elaine, no período dessa aula em 20 minutinhos? Não. O que vai acontecer? Você vai ter vários insights, você vai ter várias ideias, você vai pensar sobre o seu negócio. E o meu objetivo aqui é te mostrar um passo a passo, um caminho de como você deve fazer o seu planejamento estratégico. Depois que você assistir essa aula, eu quero que você pense sobre o seu negócio e vá estruturando. É muito interessante você utilizar, às vezes, post-it, pega uma parede que você tem, coloque post-its, assim você vai criando o seu planejamento estratégico, tá? Então, esse planejamento estratégico, essa estrutura dá certo se você é autônoma, se você tem uma empresa. Então, eu quero que você pense e traga essa realidade para dentro da sua empresa, ok? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Como elaborar o planejamento estratégico na prática. Mas antes, eu quero conversar alguns pontos com você. Por que às vezes você, como empresária, sofre e você nem está entendendo por que está sofrendo tanto e você não consegue alcançar os resultados da sua empresa? Primeira coisa, então, vamos falar alguns pontos relacionados a você. Primeiro, é muito importante você ter a visão de empresário. Como assim? Às vezes você se formou, eu não sei de qual área que você é, às vezes você é uma engenheira, às vezes você é uma advogada, uma médica, uma farmacêutica, uma fisioterapeuta. Então, o que ocorre? Você se formou e você entende muito bem da sua área, né? Então, você me formei, ou eu já estou há alguns anos atuando na minha profissão e agora chegou o momento de trabalhar para mim, vou abrir a minha empresa. Só que, às vezes, você não consegue ter essa visão de empresário, você sabe muito bem da sua área, mas é muito importante você ter uma visão. Agora, quando você abrir uma empresa, você fez nascer uma pessoa jurídica. Então, existe você e existe essa pessoa jurídica, onde você tem que ter essa visão de empresário em relação à sua empresa, ok? Então, o que você está fazendo aqui hoje nessa aula é exatamente isso. É olhando para a sua empresa como uma empresária. Eu preciso que você tenha... Elaine, mas eu sou artesã. Eu tenho que olhar com essa visão de empresária, sim. Mesmo você sendo artesão, você tem uma empresa, você tem que olhar com uma visão de um todo. Elaine, mas eu trabalho em casa. Não interessa onde você trabalha, você precisa ter essa visão e entender que nesse momento, que mesmo que você esteja trabalhando home office, aquele momento você tem que ter uma visão e uma postura de empresária com a sua empresa. Um outro ponto muito importante que nós temos que analisar é entender do negócio é diferente de entender de negócios. Como assim? Como eu utilizei o exemplo, você muitas vezes então fisioterapeuta, tá? Então você entende muito bem dessa área de fisioterapia, na questão da saúde você entende muito bem. Ou exemplo, você tem uma loja de roupas, você entende muito bem da moda, do que combina, do que não combina, do que é tendência. Então, você entende muito bem do negócio que você está inserida, tá? Só que é diferente de você entender de negócios.
Porque você tem que pegar tudo isso que você conhece e aplicar com uma visão de negócios. Você tem que entender de finanças, de planejamento, de toda essa parte que envolve a gestão de um negócio. Só, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, sobre você entender de roupas, e você começa a vender roupas, então você entende muito bem deste negócio. Só que você, fora entender deste negócio, você como empresária tem que entender sobre negócios. Porque vamos ser sinceras, são várias áreas, não são? É contabilidade, é planejamento, é financeiro, é marketing, é vendas, é RH, é liderança, é muita coisa. Então é muito importante você entender do negócio que você está inserida, mas também começar a desenvolver essas habilidades relacionadas a negócios, porque agora você é uma empresária e você tem que gerir muito bem a sua empresa. Outro ponto muito importante é a autorresponsabilidade. Eu atendo algumas mulheres e muitas, a primeira dificuldade quando a gente começa a conversar, Elaine, que é a crise, porque o imposto é muito alto, porque a concorrência tá muito acirrada. Exatamente, tudo bem, e isso acontece para todas nós. Eu preciso que você agora, empresária, tenha essa postura de autorresponsabilidade. Ok, eu tenho a minha empresa e quem é responsável pela minha empresa sou eu. E eu vou fazer dar certo. Porque pense comigo, se está difícil para você, a concorrência está acirrada, para a outra também a concorrência está acirrada. E por que tem algumas que se diferenciam no mercado? Por que algumas empresas dão certo e outras não dão certo? Então, nós não podemos ficar nos vitimizando, nós precisamos chamar a responsabilidade para nós, ok? Posso contar com você que você vai estar tomando as rédeas do seu negócio, tendo essa responsabilidade para fazer dar certo? Vamos lá? E por último, um ponto muito importante, antes de começarmos a falar sobre o seu planejamento, é ter um mindset voltado para o sucesso. Existe uma grande diferença de você acordar de manhã com o mindset, com a sua mente, pensando no sucesso, nas coisas boas, do que você acordar de manhã já pensando, por que eu fui abrir aquela empresa? Eu tenho muita dívida para pagar, aqueles clientes. Se você, na sua mente, você estiver alimentando este tipo de pensamento, o seu dia, olha, vai ser pesado, as coisas não vão fluir e tende a repetir e entrar num ciclo. Agora, quando você tem uma mente voltada para o sucesso, você vai olhar para as dificuldades e vai falar, não, eu vou dar conta hoje. Se chegou até aqui, eu vou resolver, ok? Então, eu convido vocês a mentalizarem também esse versículo que eu trouxe, que eu gosto muito, que diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Comece a nutrir os seus pensamentos com coisas boas e eu tenho certeza que as suas ações serão boas e, consequentemente, seus resultados também. Vamos lá? E para começar, o que eu trouxe para você? Eu escutei algumas mulheres, algumas clientes que eu tenho e eu juntei algumas histórias e verifiquei alguns pontos de dificuldade na hora de montar o seu planejamento. E eu trouxe para nos auxiliar quem? A Bia. A Bia vai ser a nossa personagem fictícia dessa aula, onde eu sempre vou estar falando sobre a Bia para você estar fazendo essa associação com a sua empresa, ok? Então a Bia é uma personagem fictícia que ela estará conosco nesse decorrer dessa aula. Mas quem é a Bia, então? A Bia ela é uma empresária que ela sonhava muito em abrir uma empresa. Ela foi por muito tempo empregada e ela trabalhou em algumas lojas de calçado. Só que ela gostava tanto de calçado, entendia tanto de calçado, que chegou um momento que ela falou, eu tenho meus filhos e eu quero ter a minha liberdade, vou abrir a minha empresa. E ela abriu a empresa dela, que é uma loja de calçados, porque ela ama calçados. E já faz 3 anos que ela iniciou esse negócio. Só que o que aconteceu? Ela imaginava que era uma coisa ter empresa. Ela achou que ela ia ter tempo para ela ia poder ir no salão na hora que ela bem entendesse, ela ia ter tempo para os filhos, ela ia ter dinheiro para conquistar os seus sonhos.
ela não ia ter tanto estresse, só que ela começou a ver que aquilo ali, ó, aquele castelinho que ela tinha criado foi virando um castelinho de areia e ele foi se desmoronando. Por quê? Porque ela começou a ficar desmotivada com tantas dívidas que ela foi acumulando com o decorrer do tempo. Ela achou que era só ela abrir a empresa, começar a vender para os clientes dela e as coisas iam fluindo. E ela começou a entender que não é bem assim. Ter uma empresa não é tão fácil e ela hoje se sente perdida. Será que você já ouviu uma história parecida com a da Bia? Vamos lá. E conversando com a Bia, eu comecei a perguntar para ela: Bia, qual é o seu sonho? Por que você hoje não consegue realizar aquele sonho que você tinha antes? E ela, ao conversar com ela, eu observei o seguinte: o porquê que a Bia não estava conseguindo transformar o seu sonho em realidade. E aqui agora eu vou mostrar para você porquê que muitas pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos. Os sonhos só ficam muito longe, não conseguem trazer para a realidade. O que ocorre? Quando nós temos um sonho, muitas vezes ele é muito abstrato. Por exemplo, eu quero viajar, ou eu quero ser rica, ou eu quero ser magra, ou eu sonho em um dia ter minha liberdade financeira. Ótimo, e é muito bom sonhar, e eu amo quem sonha, eu amo sonhos, e eu sempre irei fazer com que você se anime em sonhar. Só que quando nós queremos tornar realidade um sonho, nós precisamos passar por esse caminho que eu desenhei aqui para vocês, que é o caminho do seguinte: nós vamos fazer o nosso sonho. Se você tem um sonho, você tem que tornar esse sonho primeiro objetivo. Depois que você torna ele um objetivo, você tem que transformar esse objetivo em metas. Depois que você transforma essas metas, depois de transformar as metas, elas viram ações para você fazer no dia a dia, ir fazendo. E com isso você vai criando a sua realidade. Então muitas pessoas ficam só aqui, ó, só no sonho, só sonhando, 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 e não passam para esse próximo ponto, que é o ponto de criar objetivos. Elaine, me dá um exemplo, e eu quero que você vá acompanhando e veja se você não parou pela metade do caminho e por isso você não está alcançando a sua realidade. Vamos lá? Então, mais uma vez, eu trouxe a Bia para utilizar como exemplo nessa questão de transformar o seu sonho em realidade. Vamos lá, a Bia, então, ela tem um sonho de ganhar muito dinheiro. Olha só, ganhar muito dinheiro é um sonho, e eu acredito que é um sonho de várias pessoas, certo? Só que é muito amplo, é muito abstrato. O que nós temos que fazer com esse sonho da Bia? Trazer ele para ficar mais palpável. Como que a gente faz isso? Vamos transformar esse sonho em um objetivo? Então, ok, Bia, o que seria ganhar muito dinheiro para você? Por que você quer ganhar muito dinheiro? Qual é o objetivo disso? Ah, não, Elaine, o objetivo de ganhar muito dinheiro é eu liquidar as minhas dívidas. Opa! Agora começou a ficar mais claro. Então olha que legal, nós já transformamos o sonho da Bia num objetivo. Depois disso, ok, Bia, para liquidar as suas dívidas, esse objetivo a gente tem que fazer ele virar uma meta. Então eu preciso ter uma data, eu preciso ter um tempo determinado. E qual é o valor dessa dívida? O que você precisa para liquidar essa dívida? E ela aí criou uma meta. Elaine, até junho de 2019, eu quero liquidar os 30 mil que eu tenho de dívidas. Isso aqui ela já calculou com os juros, ela fez tudo certinho essa atividade. E ela trouxe para mim a minha meta, Elaine. Até junho de 2019, eu conseguirei esses 30 mil para liquidar essa dívida. Olha que legal! O sonho dela já vai se tornar realidade. Por quê? Porque ela está passando por esse caminho. Ela saiu do abstrato e ela está vindo para a realidade. Depois eu perguntei assim para ela: ok, Bia, então você precisa, a sua meta passa a ser liquidar a sua dívida de 30 mil. E para você conseguir alcançar esse objetivo que é liquidar as dívidas, conseguir esses 30 mil reais, o que você precisa fazer? Quais são as suas ações? E a gente conversou e ela chegou à seguinte conclusão: Elaine, para eu conseguir esses 30 mil, eu preciso aumentar a receita da minha loja, eu preciso vender mais, eu preciso diminuir algumas despesas, porque eu estou vendo que eu consigo sim diminuir, eu preciso organizar as minhas contas,
ver qual conta eu vou pagar primeiro, fazer uma planilha dessa organização dessas contas, porque por muito tempo eu nem quis pegar essas contas que estavam atrasadas, porque isso me trazia muita angústia. E eu preciso, então, depois priorizar quais serão os primeiros pagamentos que eu irei realizar. Nossa, que legal, Bia! Aí você alcançou a sua realidade, seu objetivo. Por quê? Porque ela trouxe para mais perto dela. Então, depois, ela vai pegar essas ações e colocar em prática. E com isso, ela tende a alcançar, sim, seus objetivos. Então, eu quero, empresária, que você pense nesse caminho que eu trilhei aqui com a Bia. Qual seria o seu caminho? Qual é o seu sonho? Qual é o objetivo que você deve traçar, as metas, ações para se tornar realidade? Elaine, mas como eu vou fazer isso? Nós vamos passar por isso passo a passo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ok, mas antes, então, o que é esse planejamento? Elaine, é importante eu fazer um planejamento? Isso aí não é só coisa de empresa grande? Não! Você tem que ter um planejamento da sua vida, você tem que ter um planejamento da sua empresa. Por quê? Porque o que ocorre? Quando você vai viajar, você não se planeja? A primeira coisa que você define quando quer viajar, qual é? Onde você vai, certo? Qual é o local? Qual é o seu destino? Então, pensa comigo, quando você vai viajar, você pensa, não, eu quero ir para a praia. Não, eu quero ir para um lugar frio. Você primeiro vai definir qual é o destino. Depois que você definiu qual é o destino, você vai começar a pensar, eu vou de carro, vou de avião, vou de ônibus, como que eu vou? Qual é o recurso que eu vou usar para o transporte? Aí depois que você definiu o destino, você também vai definir, não, o lugar é quente. E o destino vai definir quais são as roupas que você tem que levar, porque se você for para um lugar frio, você tem que levar blusa, se você for para a praia, você tem que levar um biquíni, certo? E outra coisa, você também vai começar a pensar, quanto eu preciso de dinheiro para passar esses dias lá? Então, o que ocorre? Você define o seu destino e depois de definido o seu destino, você observa, eu estou aqui. Para eu chegar no meu destino, eu preciso de um transporte, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tais roupas. Então, o que ocorre? Você pensou nos recursos que você precisa e o que você precisa fazer para chegar e alcançar o seu destino. Se para uma viagem nós fazemos um planejamento, por que para a nossa vida e para a nossa empresa nós não paramos para planejar? Às vezes a gente vai fazendo e as coisas vão passando e quando você viu, você não chegou a lugar nenhum, você só correu atrás do vento, porque você não teve esse planejamento. Então, o planejamento ele é muito importante, sim. É organizar um plano para você tornar os seus objetivos em realidade. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nenhum plano resiste ao campo de batalha, mas ninguém resiste ao campo de batalha sem um plano. Você pode até planejar e não dar certo, mas o fato de você, exemplo, nessa frase, você ir para um campo de batalha, quando você entra no campo de batalha, às vezes você vai ter que mudar aquilo que foi planejado, mas ninguém vai para um campo de batalha sem um plano. Então é muito importante, você tem que saber se adaptar caso o seu planejamento não esteja saindo conforme você organizou, mas você não pode ir levando as suas coisas sem um planejamento, ok? E a estratégia? Porque a gente fala de planejamento estratégico. Então, o que seria uma estratégia? A estratégia ela nasceu nos campos de batalha, né? E a estratégia é o que conecta os meios ao fim. A estratégia de uma empresa ela consiste no conjunto de mudanças competitivas e abordagens para atingir o melhor desempenho da empresa para alcançar os seus objetivos. A estratégia ela sempre estará ligada a decisões. Por quê? Porque você vai decidir qual é a estratégia, qual é o conjunto dessas mudanças competitivas que você vai adotar, aquilo que você vai escolher para ser competitiva. Então, é muito importante você pensar na estratégia e criar um plano para alcançar o seu objetivo, ok? Então, estratégia é a seleção dos meios para realizar o objetivo. O que você vai fazer para alcançar?
Qual é a estratégia? Qual é o caminho? Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Exemplo, nos campos de batalha. Você vai atacar pelas campinas ou você vai mais pelos riachos? Então, você tem que entender qual é a estratégia que você vai adotar. Nos campos de batalha, por exemplo, a estratégia de alguns era atacar à noite, ou a estratégia de outros era atacar de manhã, ou outros ficavam na defensiva, outros não, a estratégia era ir para cima e atacar. Então, a estratégia, você sempre estará ligado a decisões, você sempre vai estar tomando decisões. Nós também vamos falar algumas coisas para você pensar na estratégia que você vai adotar para o seu negócio. Então, para um ótimo planejamento, você precisa, empresária, começar por você. Por quê? Porque é o seguinte, lembra da Bia? Quando ela decidiu abrir a sua empresa, qual que foi o motivo da Bia? A Bia foi o seguinte, o motivo dela era porque ela já estava com os filhos pequenos e ela queria ter mais tempo. Ela queria ter tempo, liberdade para levar e buscar o filho da escola, ter tempo para sua família, ter tempo para ela, ter melhores rendimentos. Então, quando ela pensou em abrir um negócio, ela pensou por este objetivo. E só que o que ocorreu? A Bia viu que as coisas não aconteceram da forma que ela queria. Mas o planejamento, ele tem que começar por você, como começou pela Bia. Quando eu conversei com a Bia, então, eu falei, Bia, você tem que começar a se organizar e pensar no seu planejamento. Quem é a Bia? Por que a Bia quer essa empresa? Por que essa empresa é importante para a Bia? E olha, essa outra frase que eu gosto bastante diz o seguinte, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E na sua vida é assim, se você, empresária, não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve para você. E você tende a fazer isso com a sua empresa também. Então é muito importante, eu quero que você comece sonhando. Qual é o seu sonho? O que você, como pessoa, o que você deseja? Por que você acorda todos os dias de manhã? Por que é importante você lutar pela sua empresa? Qual é a essência? O que é importante para você? Pegue já o seu papel e a sua caneta e já comece escrevendo. Começa por aí. O meu sonho é, por que é importante a empresa para você? Então, por que tem que começar por você, Elaine? Essa aula não é sobre planejamento estratégico para a empresa? Sim. Mas uma coisa que eu observei é o seguinte, se na sua vida você a sua ordem ou a sua desordem pessoal, você tende a levar isso para dentro da sua empresa. Como assim? No exemplo da Bia, a Bia, ela nunca foi organizada na parte financeira dela. Ela gastava mais do que ela ganhava quando ela era empregada, ela, nunca controlou nada, ela nunca sabia para onde estava indo o dinheiro. Quando ela abriu a empresa, o que aconteceu? Se ela não tinha organização na vida pessoal dela com o dinheiro, o que ela fez na empresa dela? A mesma coisa. Ela misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro dela. Chegava os boletos pessoais da escola do filho, ou ela precisava fazer compra, o que ela fazia? Pegava, abria o caixa, pegava o dinheirinho, ia lá, não anotava nada, e no final do mês ela falava, essa empresa não me dá dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas ela estava tirando, só que como ela não controlava, ela nem sabia qual era o valor do Prolabore dela. Então, o que eu quero dizer? É muito importante você colocar a ordem na sua vida pessoal, porque senão você tende a levar essa desordem para dentro da sua empresa. Isso pode ser na parte financeira, pode ser na sua gestão de tempo, por exemplo. Você é aquela que chegou no final do dia, você não conseguiu cumprir com tudo que tinha para fazer. Aí você mistura o tempo que você tinha que estar trabalhando, você está resolvendo coisa da sua vida pessoal. Aí quando você está lá na sua vida pessoal, exemplo, fazendo a unha, por exemplo, você está preocupada porque você deixou de ligar para um cliente e vira aquela confusão. Então, o primeiro passo, organize a sua vida pessoal, coloque ordem na sua vida pessoal para que você possa ter tempo, ter vontade, ter fôlego, ter ânimo para poder aplicar o seu tempo com grande sabedoria na sua empresa. Então, comece por você. Como que está a sua gestão de tempo?
Como que está a sua questão financeira? Você sabe quanto você tira de Prolabore da sua empresa? Se você não separa o seu Prolabore do dinheiro da sua empresa, eu tenho um vídeo também no meu canal que fala sobre isso, como separar o seu dinheiro do dinheiro da sua empresa. Corre lá depois e assista esse vídeo também. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Assim já dizia Albert Einstein. Vocês já repararam que tem várias frases lindas, todas são do Albert Einstein. Não sei se todas são da autoria dele, mas essa dizem que é, então ótimo, e isso é muito legal. Por quê? Porque às vezes você quer uma coisa diferente, só que você está fazendo sempre a mesma coisa. Você quer um resultado diferente, você quer ter mais tempo, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais saúde, só que você continua sempre fazendo a mesma coisa, você continua comendo as comidas que você sempre comia, gordurosas, você não faz exercício, na sua vida financeira você continua sempre levando tudo embolado, na gestão do seu tempo você não sabe, não prioriza suas ações, não sabe dizer não para as pessoas, então você continua sempre fazendo as coisas como sempre você fez, só que você quer resultados diferentes. Isso é insanidade. Isso não acontece, certo? Então, por isso que eu estou falando com você, para você começar por você. E se você quer diferença na sua empresa, diferença na sua vida, alcançar os resultados que você um dia sonhou para você, eu quero que você fale em voz alta agora para você assim: eu decido fazer diferente. Eu quero que você fale: eu decido fazer diferente. Depende só de mim, não depende de mais ninguém, depende só de você, para que a sua empresa alcance um lugar que onde você ainda não conseguiu chegar. Você pode sim, a sua empresa pode sim, mas depende somente de você. E fale para mim, vai que eu quero ouvir. Eu farei diferente. Você vai fazer diferente? Fala para mim, eu acredito em você. Vamos lá então? Eu trouxe para vocês, então, para você começar a organizar a sua vida pessoal, eu trouxe uma ideia. Como que eu organizo a minha vida pessoal? Eu faço um mapa mental. Eu uso o Mind Master e eu vou mostrar para vocês como que dá para você fazer isso na prática, com organizar o seu planejamento pessoal. Eu vou trocar aqui agora a tela, tá? Para eu mostrar para vocês. Esse Mind Master ou Google It, igual eu já coloquei ali, eles são, você pode, tem o plano gratuito, você pode sim subir, ter uns outros tipos de plano, mas eu utilizo esse e eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui o Mind Master, tá? Mind Master, você é assim, você abre, você cria lá a sua conta, você vai criar a sua conta e você vai escrever, você começa aqui, eu coloquei planejamento 2019. Isso aqui vai ser o seu planejamento da sua vida pessoal. Você pode usar também esses mapas mentais para fazer o planejamento da sua empresa. Aqui eu vou mostrar como você fazer ele no planejamento pessoal. Você vai daí criar várias ramificações, iguais essas aqui. Você pode colocar várias áreas. Você pode colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar a área de ação social. Tá? Que eu quero fazer ação social esse ano e no ano passado eu não consegui fazer, eu quero também. Você coloca aqui. Quando você quer incluir, você clica em cima, tá? Igual nesse caso aqui é o centro. Eu quero colocar mais uma ramificação aqui, eu clico no maisinho aqui, tá? Bom, exemplo aqui, na parte espiritual. Elaine, eu gostaria muito de ler a Bíblia. Então, você vai clicar aqui, vai colocar tudo que você gostaria de fazer na área espiritual. Por exemplo, ler a Bíblia. Aí você coloca aqui, ok. Na questão de relacionamentos. Eu preciso, Elaine, dar atenção para as minhas amigas. Eu preciso pelo menos uma vez por mês sair com uma amiga minha. Ok, você clica aqui e no maisinho. Sair com uma amiga para tomar café. Olha que delícia. É tão gostoso, né? Então, ok, você vai colocando. Como que você pode fazer também? Isso você pode colocar em todas as áreas da sua vida que você pode ir separando por área. Você pode fazer assim também, ó. Exemplo, saúde. Aqui eu coloquei um exemplo, tá?
eu já deixei preenchido. Você pode separar pelos trimestres. A cada 3 meses, você coloca as suas metas ou os seus objetivos ou o que você precisa fazer. Aqui eu já fui colocando por meta. Então, no primeiro trimestre, emagrecer 5 quilos até dia 31 de março, estar com 95 quilos. Aí, o que eu coloquei aqui? Esse aqui é um exemplo. Para que isso ocorra, o que é necessário fazer para alcançar esse objetivo, essa meta? Tomar 2 litros de água todos os dias, ir à academia segunda, quarta e sexta, fazer caminhadas nas terças e quintas, realizar reeducação alimentar. Para você fechar, você clica aqui e você vai ter depois tudo organizado. E no segundo trimestre, emagrecer 5 quilos até 30/6/2019, estar com 90 quilos. Algo que eu gosto muito do planejamento é, exemplo, se eu colocasse aqui, emagrecer 20 quilos, não fica no primeiro trimestre, primeiro trimestre não teria como, mas assim, no total, minha meta é emagrecer 20 quilos, por exemplo. Quando você coloca um número muito alto, você tende a procrastinar também, porque parece que é tão longe alcançar. Só que nesse caso, você eliminar 5 quilos por trimestre, não parece que é mais fácil? Então, no planejamento, você pode quebrar as suas metas, nesse caso aqui. Vai chegar lá em dezembro com 80 quilinhos e começou com 100. Olha que maravilha, eliminou 20 quilos durante o ano, só que a cada 3 meses 5. Isso se torna muito mais fácil, certo? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, mais ou menos, para vocês utilizarem o Mind Master, tá? Vocês podem entrar aqui, fazer o cadastro de vocês e começar a organizar. Você pode criar várias formas, do jeito que você achar melhor. Você pode ver diferentes tipos de mapas mentais, um jeito que você se adeque para fazer o seu planejamento pessoal. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, certo? Então, esse aqui é um outro nome, Google It, também dá para fazer mapa mental, e isso vai te ajudar muito no seu planejamento pessoal, ok? Posso, então, confiar que você primeiro vai organizar a sua vida para que você possa ter tempo, possa ter ânimo para planejar e para realizar na sua empresa? Ótimo! Vamos, então, agora para o planejamento da sua empresa. Vamos falar sobre estratégia? Lembra que eu falei que mesmo em uma guerra, a estratégia de um pode ser diferente da estratégia de outro. E eu quero convidar você a pensar sobre estratégia. Qual estratégia você vai escolher para os seus negócios, para você se diferenciar da concorrência, para você sair na frente, para o cliente escolher você ao invés de escolher o seu concorrente. Olha um exemplo. Faz de conta que temos uma artesã e ela sabe fazer 10 técnicas. Eu não sei se você já viu alguma artesã, mas o que ocorre? Normalmente, quando você gosta de artesanato, você vai aprendendo a fazer várias técnicas. E algumas artesãs, às vezes, sabem fazer 10 técnicas, então elas acabam fazendo de tudo um pouco, certo? Uma estratégia que uma artesã, por exemplo, pode adotar. Ela pode ou escolher, ela vai utilizar as 10 técnicas, mas ela vai escolher um nicho só para trabalhar. Por exemplo, mamães e recém-nascidos. Então, o mercado dela, o nicho dela vai ser esse, mamães e bebês recém-nascidos. Então, ela vai fazer alguns trabalhos manuais para essas mamães que vão ter esses bebês, né? Então, ela pode fazer dessas 10 técnicas, ela sabe fazer patchwork, ela sabe fazer o que mais? Biscuit, e assim vai com várias técnicas. Só que ela vai pegar todas essas técnicas dela e vai fazer só produtos para bebês recém-nascidos. Então, pode ser babador, pode ser o que mais? Pode ser lembrancinha de biscuit, pode ser vários presentes, pode ser roupinha. Então, tem N possibilidades para ela fazer. Só que ela criou essa estratégia. A minha estratégia é utilizar todas as técnicas que eu sei, só que eu vou nichar para esse público. E tem uma outra artesã que sabe fazer as mesmas técnicas, só que ela foi diferente. Ela fez o seguinte,
ela falou bem assim, não, eu vou trabalhar só com uma técnica e eu vou atingir somente um público mais nichado. Eu só vou fazer roupinhas para recém-nascido de uma forma personalizada. Então, ela pegou uma técnica, que é o patchwork, por exemplo, e ela falou, eu vou fazer só para personalização das roupinhas. Então, ela faz aquela blusinha, não sei os nomezinhos, sabe? Aquele tip top, camisetinhas. Ela utilizou, é o mesmo público-alvo, né? Só que elas foram por estratégias diferentes. E fora isso, a estratégia de uma é vender pela internet, a estratégia de outra é ter uma loja no bairro, por exemplo. Então, a estratégia é isso, é você ver como você vai se posicionar para você fazer a diferença da sua concorrência, tá? Então, eu quero conversar com você um pouquinho sobre essas estratégias para você definir qual vai ser a sua estratégia. E para isso, eu vou fazer algumas perguntas que talvez você não saiba a resposta assim de imediato, mas eu quero que você vá pensando, ok? Para você ir formulando a sua estratégia. Então, eu vou te fazendo umas perguntas, vá anotando, e eu quero que você pense durante os próximos dias na elaboração do seu planejamento estratégico sobre isso para você criar a sua estratégia. Bom, pense agora no seu produto ou no serviço que você presta ou nos produtos que você vende. Qual é o problema que o seu produto ou o seu serviço resolve? Ai, já começou a ficar difícil, Elaine. Eu vendo remédio. Elaine, eu vendo massagem. Ok, mas qual é o problema que esse produto resolve? Elaine, eu que vendo remédio, depende, cada produto ele resolve uma dor diferente do meu cliente, tá? Mas eu quero que você pense no todo. Então, se você, por exemplo, tem uma farmácia, você vende produtos, você então está favorecendo, ajudando, resolvendo os problemas de saúde para trazer melhor saúde para o seu cliente. Na verdade, você está promovendo a saúde, você está resolvendo uma dor. Mas qual é o problema? Não o problema daquele produto em si, sabe? De um produto só, mas sim dos seus produtos, do serviço. Você, por exemplo, qual é o problema que eu, por exemplo, como consultora, muitas vezes, qual é o problema que o meu serviço resolve? O meu serviço, ele resolve, muitas vezes, o problema da falta de liberdade das minhas clientes. Elas estão tão envolvidas no dia a dia que o meu produto ele vai resolver esse problema. Falta de clareza, falta de liberdade, falta de discernimento do que fazer. Então, eu resolvo isso. E a sua empresa? Os seus produtos, os seus serviços, eles resolvem o quê? Tá? Próxima pergunta. Quais são os seus produtos ou serviços? Ok? Pense neles. Pensei, eu tenho tais produtos, tais serviços. Qual o seu diferencial perante os concorrentes? Seus concorrentes têm o mesmo produto que você? Eles prestam o mesmo serviço que você? Mas qual é o seu diferencial? Não, Elaine, o meu diferencial é que eu entrego os meus produtos no tempo correto. Os meus concorrentes, não. Não, Elaine. O meu diferencial perante os meus concorrentes é o meu atendimento, ou é o atendimento da minha equipe de vendas. Ou não, Elaine, o meu diferencial é que o meu produto tem mais benefícios do que o produto que o meu concorrente vende. Então, eu quero que você comece a analisar qual é o diferencial perante o concorrente. O que a sua empresa faz de diferente que os seus concorrentes não fazem? Se você chegar ao ponto, Elaine, na verdade eu estou fazendo, eu acho que até pior do que os meus concorrentes. Então, é hora mesmo de você pensar na sua estratégia. Ou não, Elaine, eu nem conheço quem são os meus concorrentes. Então corre conhecer, certo? Porque é muito importante para você criar a sua estratégia certa. Qual é o seu segmento? Qual é o nicho? Qual é o seu público-alvo? Você tem um produto ou um serviço que você está atendendo todo mundo, sabe? Serve para todos. Só que o que ocorre? Quando você não tem um público-alvo definido,
O seu marketing fica mais difícil, as coisas ficam muito amplas. Então, principalmente se você tem um canal pela internet, onde você vende pela internet, aí sim é muito importante você definir o nicho e, se puder, o subnicho do seu nicho, porque assim a sua comunicação fica mais assertiva. Igual no meu caso, qual é o meu público-alvo? São mulheres empresárias, certo? Então, eu poderia falar sobre consultoria, sobre planejamento, sobre gestão de empresas para o público em aberto. Só que eu escolhi nichar, porque a nossa comunicação fica muito melhor. Olha as cores que eu utilizo, tudo vai influenciar quando você define muito bem o seu nicho, tá? O seu segmento, o seu público. Então, qual é o seu público-alvo? Qual é o seu nicho de mercado? Qual o segmento que você está? Tem como você nichar melhor ou não? Outra perguntinha, quais canais de atendimento você tem com o seu cliente? Você atende ele pela internet? Você já está presente na internet? Se não está, é muito bom você pensar nessa estratégia. Não, eu tenho uma loja, ou não, eu tenho uma parceria com uma outra loja que eu tenho lá dentro um stand. Quais são os canais de venda que você tem? Como que o seu cliente te encontra, tá? Uma outra pergunta, quais atividades de marketing de relacionamento você está utilizando com seus clientes? Como que eles sabem o que você vende? Que relacionamento que você tem? Você utiliza o WhatsApp? Você manda e-mail? Você está presente nas redes sociais? Qual é esse relacionamento de marketing? Você está entregando algum conteúdo ou não? Igual no meu caso, eu fiz um conteúdo onde eu estou apresentando esse conteúdo para você. Você, talvez no seu negócio, você não pode também criar algum conteúdo e passar e explicar para o seu cliente? Você tem algum relacionamento de marketing? Pense nisso também. Outra, quais parcerias são chave para o seu negócio? Às vezes você pode ter uma parceria, às vezes um fornecedor pode ser seu parceiro em alguma ação, por exemplo. Tem algumas empresas, algumas lojas que elas fazem algumas ações onde eles entram de parceria com os seus fornecedores. Então pense, quais parcerias são chaves para o seu negócio? Quais recursos são chaves? Você precisa ter, às vezes, você não está conseguindo faturar mais na sua loja ou na sua empresa porque está faltando um recurso. Que recurso é esse? É financeiro? Às vezes sempre a gente acha que é somente recurso financeiro. Se eu tivesse mais dinheiro, as minhas coisas estariam resolvidas. Aí eu te pergunto, qual é o tamanho do seu problema financeiro? Se eu tivesse 100 mil reais, resolvi o meu problema. Por quê? Não, Elaine, porque 50 mil eu iria pagar as minhas dívidas. Ok, e com os outros 50 mil, o que você iria fazer? Ia ficar de capital de giro. Tá. E daí iria continuar da mesma forma? Se você fosse investir na sua empresa, você investiria em quê? Em qual recurso? Você contrataria, talvez, um serviço diferenciado ou contrataria um funcionário? De qual área seria? Ou não, você compraria um equipamento? Que equipamento seria? Que recurso é esse? Comece a pensar nesses recursos que você poderia ter na sua empresa. O que faria a diferença? Tá? Quais serão as fontes de renda do seu negócio? Quais são já hoje as fontes de renda do seu negócio? Será que não tem algo a mais que você pode fazer que vai aumentar o ticket médio do seu cliente? O que é o ticket médio? É o quanto ele está comprando de você. Às vezes ele está indo na sua loja e está comprando 100 reais, tá? Esses 100 reais, o que você poderia fazer que aumentaria a sua fonte de renda? O que o seu cliente poderia levar a mais que antes de ser o ticket médio de 100, poderia ser 120? Então, pense sobre as suas fontes de renda. E você tomando algumas estratégias, quanto que tudo isso custaria? Às vezes você pode pensar em 2 estratégias para o seu negócio e quando você vai olhar na questão financeira, uma estratégia já fica inviável. Então, você começa pela outra. Lembra que eu falei que estratégia sempre estaria junto com a tomada de decisão? Então, você tem que saber quanto tudo isso, o valor que essa estratégia vai te custar também. Então, pense sobre o seu negócio, alguns pontos que eu trouxe para você pensar sobre a sua estratégia.
Depois que você pensou sobre a sua estratégia, as empresas elas fazem o seguinte, elas criam o seu mapa estratégico. Eu trouxe aqui para vocês, ó, esse aqui é o mapa da Infraero, que eles fizeram de 2018 a 2022. É um mundo perfeito de Bob você montar o seu plano, o seu mapa estratégico da sua empresa. Eu trouxe esses dois aqui, que é um exemplo, e aqui é a Receita Federal. O mapa estratégico de uma empresa, ele consiste no quê? Tem a missão, visão e valores, que a gente já vai falar das empresas. Existe os objetivos estratégicos, que são esses que estão separadinhos aqui, tá? E alguns estão um pouco diferentes, depois eu mostro para vocês como montar, mas a ideia é, eu quero que vocês vejam o seguinte, um mapa estratégico, como ele é? Ele aparece todos os objetivos em uma única folha. Com isso, você vai poder olhar para o seu mapa estratégico e saber se você está no caminho, relembrar os objetivos da sua empresa, tá? Então, assim, o grande objetivo, que fica muito interessante, é você montar um mapa estratégico da sua empresa. Elaine, mas eu não sei fazer isso. Comece do jeitinho que você consegue fazer ficar visível para você. Eu já vou mostrar o que é o objetivo estratégico, como você pode abrir. Mas eu queria primeiro mostrar para você, assim, um mapa estratégico, como ele seria. Então, a visão geral de um mapa estratégico para você montar para sua empresa é muito importante você definir o trio estratégico, que é o quê? A missão, a visão e os valores. O que consiste um planejamento estratégico de uma empresa? Primeiro, você começa por isso. Você tem que saber a missão. Qual é a razão de existir da sua empresa? Por que ela existe? Aí você vai falar, Elaine, ela existe para me dar lucro. Ok, isso é um resultado que você quer ter com ela, mas o porquê? Ela tem que ter a essência dela, ela tem que ter uma missão de existir, salvar vidas. O que é que é a sua empresa? Por qual motivo que ela existe? Lembre-se, ela é uma pessoa jurídica, ela tem que ter um porquê, tá? Qual é a visão? A visão é onde a sua empresa quer chegar. Você vai começar a pensar. Não, eu quero, no ano de 2020, ser referência no meu mercado, assim, assim, assado. Então, você tem que saber onde você quer chegar com a sua empresa. E os valores? O que são os valores? São conjuntos de princípios que servem de guia para os comportamentos e atitudes quando você vai buscar essa visão. Exemplo, às vezes você com a sua empresa, você quer alcançar, melhorar a taxa de share do mercado. Exemplo, você hoje, a cada 100 vendas que ocorrem na sua região, 30 somente são suas e 70 está na mão dos seus concorrentes. A sua visão é aumentar o share de mercado. Então, de 30 você quer passar para 50, tá? Então, você tem uma visão, você definiu. Olha onde entram os valores aqui. Só que para alcançar isso aqui, você tem uma lista de valores que você segue. Exemplo, ética. Ética é um valor que eu acho que isso aí é intrínseco, já tinha que estar no DNA de todas as pessoas. Algumas empresas ainda utilizam colocar, né, a ética. Olha, minha empresa é diferenciada por causa disso, um dos valores são esses. Outras empresas, por exemplo, valorização do ser humano. Então, nesse exemplo, vamos utilizar esse exemplo aqui de valorização do ser humano, por exemplo. Para eu atingir esse share de mercado que eu quero de 50%, eu valorizo, a minha empresa, ela valoriza as pessoas. Então, eu não posso humilhar pessoas, eu não posso machucar pessoas, eu não posso, às vezes, denegrir pessoas, porque para alcançar esse meu share. Por quê? Porque um dos meus valores, aquilo que vai me deixar no caminho, ele diz para mim, ei, você vai alcançar isso aqui, mas você tem que trilhar este caminho. Então, é muito importante você definir quais são os valores da sua empresa, porque os seus funcionários, eles devem estar muito alinhados aos valores. Porque assim, olha, aqui na nossa empresa a gente trabalha alinhado assim, assim, assim. Os caminhos que nós percorremos, os valores que nós temos são esses, esses e esses, tá? Então, você define qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da sua empresa. Depois, algo muito interessante que para você ter uma visão sobre o que é o planejamento estratégico, é você definir qual é o seu resultado atual, onde você está hoje. E definir qual é o resultado desejado, onde você quer chegar. Esse caminho aqui, ó, é o plano que você vai criar
para sair deste lugar e alcançar este lugar. Isso aqui é em tudo na sua vida. Nós estamos falando da empresa, mas assim, não, meu resultado financeiro hoje é R$100, eu quero ter R$500. Então, o que eu preciso fazer para sair de R$100 para alcançar R$500? Sempre vai ser esse caminho, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para alcançar esse resultado. Para que isso ocorra, existe a análise SWOT, existe os 5 porquês, que são técnicas que você pode utilizar para saber qual é o real problema da sua empresa e onde você está hoje. E também tem pesquisas e levantamentos. Você pode fazer pesquisa de mercado, pesquisas com seus clientes. Eu sempre brinco que o melhor consultor da sua empresa é o seu cliente. Pergunte para ele, faça uma lista de alguns clientes, entre em contato, veja se o atendimento foi bom, se tem alguma pontuação para fazer em relação à sua empresa. Às vezes você vai ouvir coisas que você nunca imaginou e o seu cliente vai te dar vários pontos para você melhorar a estratégia da sua empresa. Então, para você saber como você está hoje, é muito importante você fazer uma análise SWOT, você fazer os 5 porquês e fazer pesquisas e levantamentos. Eu não vou conseguir abrir isso aqui para você nessa aula, senão vai ficar muito grande, mas eu vou fazer vídeos separados depois, você vai no canal e veja certinho como que faz cada um desses, tá? E para o resultado desejado, você tem que ter os seus objetivos estratégicos bem definidos, pegar esses objetivos estratégicos e descrevê-los em metas, depois fazer virar o plano de ação. Lembra lá da Bia, lá no começo do sonho? Então, abrirem um objetivo estratégico, descreverem metas, descreverem planos de ações, ok? Depois que você faz isso aqui, sempre utiliza primeiro onde eu quero chegar, aí você vai fazer onde você está hoje e o que precisa ser feito, alcançar através dos planos de ações. Eu vou descrever agora, passar com vocês cada um desses aqui, só esses que nós não vamos conseguir fazer, senão essa aula vai ficar muito grande e cansativa. Então, eu vou passar com vocês esta parte aqui, ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de trio estratégico, que é chamado a missão, a visão e os valores. Olha a missão do Google. Organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. É verdade? Isso né? Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá no Google. Então, a missão, por que o Google existe? O Google existe porque ele quer organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Qual que é a visão? Agora vamos para a visão. O que eu quero ser? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da Cacau Show. Cacau Show quer ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. A visão é onde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu não sou hoje, mas eu me tornarei, onde eu quero chegar. A visão. E os valores? Trouxe os valores aqui do O Boticário: integridade, paixão pela evolução e desafios, comprometimento com resultados, valorização das pessoas e das relações. Olha como valores é muito importante até para você contratar um funcionário. Se você tem definido muito bem os valores da sua empresa, quando você vai contratar uma pessoa, e vamos usar o exemplo aqui do Boticário, e você vê que aquela pessoa ela não gosta de evoluir, sabe? Ela não gosta de desafios. Você fez alguns testes, ou fez algumas perguntas com ela e ela disse, eu não gosto de mudança, não gosto dessas coisas de desafio. Você acha que está batendo com os valores da empresa? Olha a empresa, paixão pela evolução e desafios. Essa pessoa ela vai estar conectada com os valores da empresa? Ela pode até achar muito legal, mas às vezes ela não vai acompanhar isso. Então, é muito importante os valores, até na hora, você ter definido, até para você contratar seus funcionários, vai te ajudar bastante, tá? Então, eu te pergunto, você conhece o porquê da sua empresa? O porquê que ela existe? Verdadeiramente, qual é a essência dela? Você sabe onde a sua empresa quer chegar? Você sabe os valores que norteiam ela, aquilo que você não abre mão de jeito nenhum? Liste, então, pelo menos 5 valores, sabe? Pega
o seu papel, a sua caneta e liste os valores que você não abre mão de jeito nenhum, aquilo que você valoriza muito. Isso deve estar nos valores da sua empresa. E onde você quer chegar com a sua empresa. E pensar também na essência. Por que ela existe? Isso é muito importante, tá? Bom, lembra que eu falei daquele mapa estratégico? Olha o jeitinho que eu mostrei aqui para vocês. E tá a Bia aqui. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo da Bia. O mapa estratégico, então, você vai pegar uma folha. Elaine, mas eu não tenho isso bonitinho impresso. Você pode... eu acho isso onde? Você pode fazer isso com post-it. Você faz do jeitinho que você consegue entender, tá? Existe o BSC, que é essa estrutura aqui de planejamento, que as empresas elas vão criar objetivos em cima da parte financeira, de cliente, de processos e de recursos. Você pode seguir esse exemplo que eu tô te dando, tá? Só que o importante é você criar objetivos de um jeito que você entenda. Com o tempo, você vai utilizando essas metodologias, que nem esse BSC que eu estou mostrando aqui para vocês, mas a grande ideia é você ir fazendo e entendendo esse planejamento. Olha o mapa estratégico aqui, você vai colocar a missão da sua empresa aqui, tá? Então, a minha empresa existe para promover a saúde, a minha empresa existe para disseminar a cultura de gestão nas organizações. Por que a sua empresa existe? A missão, qual é a essência? Você coloca aqui em cima. Qual é a visão? Onde você quer chegar? Você coloca aqui. Aqui embaixo você coloca quais são os valores que são a base do seu negócio. Aquilo que, tudo isso aqui, para alcançar tudo isso aqui, você tem alguns valores que você não abre mão. Aí você coloca embaixo. Você pode pegar uma folha, você pode pega uma cartolina, coloque post-it, vai fazendo da melhor forma para você, tá? Bom, aí o que acontece? Tem a perspectiva financeira, você pode seguir igual eu estou te mostrando aqui. Você vai criar os seus objetivos estratégicos. Lembra do sonho? Eu quero ser uma empresária, por exemplo, de sucesso. Mas para sua empresa ser de sucesso, quais são os objetivos que você tem que alcançar da parte financeira, por exemplo? Eu preciso, Elaine, elevar o meu faturamento. Então, você coloca aqui, elevar faturamento. O que mais você precisa fazer na questão financeira? Elaine, eu preciso pagar as minhas dívidas. Então, liquidar as dívidas. Tudo que é financeiro você pode colocar aqui, tá? É melhor você não criar muitos objetivos estratégicos, porque senão você vai se perder. No máximo, crie 12, sabe? Veja se um às vezes não é a mesma coisa que o outro. No máximo, você crie 12, para ficar fácil para você, porque você vai ter que acompanhá-los durante o ano inteiro. Então, você coloca aqui, então, igual eu falei, elevar faturamento, liquidar as dívidas, e você vai colocando. Na perspectiva de clientes, a mesma coisa. Eu preciso elevar o número de novos clientes, melhorar relacionamento com os clientes na questão de marketing. Você vai colocando tudo aqui na perspectiva de cliente. Por exemplo, você fez uma pesquisa de satisfação. Os seus clientes, nessa pesquisa, deu 80% de satisfeitos e 20% insatisfeitos. Aí você fala, não, Elaine, na perspectiva do cliente, eu preciso elevar a satisfação dos meus clientes. Então, você coloca aqui, elevar satisfação dos clientes. Esse passa a ser o seu objetivo, porque todos esses objetivos, se você alcançar, você vai ter essa empresa de sucesso. Elaine, dá um exemplo aí de perspectiva de processo interno. Às vezes você verificou que o seu atendimento não está legal, então você precisa melhorar o atendimento. Ou você precisa, um outro exemplo, se você tem algo de produção, a sua produção está demorando demais, então você vai colocar aqui, melhorar os processos de produção, ou melhorar o processo de produção do produto tal. Então você coloca qual é o seu objetivo, tá? Na perspectiva de recursos, você precisa treinar algum funcionário ou adquirir algum novo recurso, você coloca aqui, por exemplo, treinamento da equipe de vendas. Aqui, comprar uma máquina X. Então, esses são objetivos, ou você não tem, por exemplo, um sistema, um RP na sua empresa para melhorar os seus controles. Você coloca implantar um RP, tá?
Então você cria os seus grandes objetivos estratégicos e com isso você vai ter o seu mapa estratégico. Não adianta só você fazer isso aqui bonitinho, tá? Ter lindinho e esquecer ele num canto. Porque isso aqui só vai ser o seu mapa, para você ter um direcionamento do que acompanhar. Ok? Bom, defina seu KPI para cada objetivo estratégico. Você já dirigiu um carro ou que seja uma moto. Eu não sei se você já pilotou um avião, mas esse aqui, ó, é um painel de um avião. E aqui tá um painel de um carro. Para que serve um painel, meninas? Para direcionar, para te mostrar, para te indicar. Às vezes você já tá com o ponteirinho aqui, ó, no 180, por exemplo, do seu carro. Misericórdia, né? Aí você fala, opa, já tá demais, eu preciso diminuir. Às vezes você tá ali numa via que a via é 80 por hora e você já está aqui no 85. O painel vai te dizer, olha, a sua velocidade está acima, baixa aí, maneira aí no seu pezinho. Olha essa portinha aqui, o que está dizendo? Está dizendo que alguma das portas está aberta. Então, o que ocorre? O seu painel, ele vai te mostrar a realidade, ele vai te avisar sobre o que está acontecendo. E no avião, a mesma coisa, qual é a altitude e todos os indicadores que o piloto precisa para alcançar o seu objetivo. Se está faltando gasolina ou não, né? Ou na questão de combustível do avião. Então, KPI nada mais é do que isso. São os indicadores estratégicos que vão dizer para você, olha, você falou que tinha que vender mais, você está no caminho certo. Você falou que tinha que vender 100, só que você só vendeu 60 até agora. Então, vai te dizer, olha, tá faltando aqui ainda 40 para você vender. É muito importante você ter esses KPIs, esses indicadores na sua empresa. Eu chamo como se fossem reloginhos mesmo. Lembra disso aqui? Para cada um desse aqui, é como se você tivesse um reloginho para te dizer, olha, o faturamento, você está indo para o caminho certo. Opa, tá vermelho aqui, ó. Ó, a satisfação do cliente, você falou que queria aumentar em 20 pontos, você só aumentou em 5 ou diminuiu 5. O indicador vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Isso é chamado de KPIs. Então, você também vai ter o seu mapa dos indicadores. Para cada objetivo, é muito importante você ter o seu reloginho. Elaine, como que eu faço isso? Se você tem um RP, um sistema, o sistema vai te dar essas informações. Ou, não, Elaine, minha empresa é muito pequenininha ainda. Você pode fazer, como se fosse esse mapinha aqui, ó. Você define faturamento, quanto que você tem que faturar. Coloca nem que seja aqui embaixo, gente. O importante é fazer, o importante é começar. Não, eu vou, Elaine, somente 4 indicadores eu vou acompanhar nesses próximos meses. Quais serão? É faturamento? É satisfação do cliente? Defina os seus indicadores. O importante é que você faça para cada objetivo, ok? Se você definiu 12 objetivos, você tem que ter 12 KPIs para você acompanhar, ver se você está alcançando, está no caminho certo ou não. Então, definir os objetivos, defina os seus indicadores estratégicos. Depois que você definiu tudo isso, é muito importante você entender o seu estado atual. Onde que você está hoje? Lembra da Bia? A Bia, ela fica, preciso lucrar mais, preciso lucrar mais. Ok, Bia, mas onde você está hoje? Eu sei já que você quer ter a sua liberdade financeira, você quer liquidar as suas contas, você quer ter uma empresa mais saudável, tanto na questão para você quanto financeira, para que você possa também ajudar os seus funcionários. Mas você precisa saber, Bia, onde você está hoje? Aí quando eu pergunto para a Bia às vezes não sabe quais são os números dela, tá? Então, primeiro, depois que você sabe para onde você quer ir, você tem que saber onde está hoje. Depois que você sabe os seus objetivos estratégicos, você vai ter que abrir em metas. Lembra que eu falei? Depois do seu objetivo, você abre em metas. Essas metas, elas devem ser SMART. O que é isso? Ela tem que ser bem específica. Ela tem que ser atingível. Não adianta você colocar assim, emagrecer 50 quilos em um mês. Isso não é atingível. E isso não é saudável. Então, ela tem que ser atingível. Ela tem que ter um tempo. Não existe meta sem um tempo para você definir um tempo para você atingir. Se é até junho que você quer liquidar as suas contas, coloque até junho.
ela tem que ter um número, um indicador para você saber, ela tem que ser mensurável para você saber se você está ou não está alcançando essa meta. E lembra que eu mostrei para vocês naquele exemplo pessoal, que era 20 quilos e daí eu coloquei 5 quilos a cada trimestre, que parece ficar mais fácil? Você tem que quebrar essas metas também. Às vezes, eu já vi isso em equipe de vendas. Olha, equipe, cada um tem que vender 100 mil reais. 100 mil reais é muito, Elaine. 100 mil reais é muito. Tá, divida os 100 mil reais, então, do mês, por dia, para ver quanto você tem que vender por dia. Ah, agora já ficou mais fácil, agora eu consigo. Então, pegue essa grande meta e quebre ela em pedacinhos menores, que você vai ver que você é um degrau de cada vez, assim você vai conquistar, ok? Olha o exemplo da Bia, para você ver como que você faz. Lembra do objetivo estratégico lá, da perspectiva financeira? Então, a Bia definiu que ela tem que elevar o lucro. Aí, o que ela tem que abrir esse objetivo estratégico? Então, ela viu, olha, eu perguntei para ela, Bia, beleza, você quer elevar seu lucro, mas de tanto para tanto, você quer aumentar quanto? Ah, Elaine, eu não sei quanto é o meu lucro hoje. Então, a Bia foi lá, ela levantou os números dela e viu, ela fez um DRE lá e entendeu que a margem de lucro dela está em 4%. Ok, Bia, então você quer elevar seu lucro, você quer sair de 4% e ir para quanto? Ah, não, Elaine, eu quero pelo menos ter 10% até julho de 2019. Opa, nasceu uma meta aí. Então, a situação atual era a margem de 4% e a meta passa a ser uma margem de lucro de 10%. Lembra que toda meta tem que você saber como medir, tem que ter como medir e ter um tempo para você realizar. Lembra do KPI? KPI que é a questão do reloginho. Então, como que ela vai saber se ela está no caminho certo ou não? Ela vai sempre acompanhar a margem de lucro dela. Ela vai pegar o faturamento, deduzir todas as despesas e ela vai ter lá um percentual, um valor que ela vai saber se esse valor, exemplo, se ela fez lá em julho e deu 8% a margem, ela não alcançou a meta dela, porque a meta dela era de 10 até julho. Só que em maio, se ela viu que deu 8% e ela está em maio e a meta dela é até julho alcançar 10%, ela, fica mais fácil, porque ela vai pensar assim, o que eu preciso fazer agora para sair de 8 para 10? Ela não está mais nos 4. Então, é muito importante, você pode criar desse jeitinho aqui, ó. Eu gosto muito desse modelinho, é até um modelinho que eu passo para as minhas alunas do curso Gestoras em Ação, que é para elas fazerem cada perspectiva, cada objetivo, qual é a situação que ela está hoje, qual é a meta, qual é o KPI que ela vai estar sempre acompanhando esse reloginho, e depois o plano de ação, que é o que fazer, tá? Então, nesse exemplo aqui da Bia, o que ela precisa fazer para elevar o lucro, meninas? Se a margem de lucro dela está 4 e ela quer passar para 10, ela precisa elevar faturamento, só que para ela vender mais, ela precisa fazer mais o quê? Vamos lá. Às vezes, melhorar a prospecção dela, conquistar novos clientes. Ela pode também aumentar, olha, vamos pegando as dicas aí para o seu negócio. Você quer elevar a sua margem de lucro. Você pode vender mais, certo? E ou você vende mais ou você diminui os seus custos, tá? Isso é basicamente essas duas coisas que você tem que fazer. Mas vamos lá, para você vender mais, o que você pode fazer? Se hoje você vende para 10 clientes, se você aumentar a quantidade de clientes que você vende, você vai aumentar o faturamento, tá? Então, se você hoje vende para 10, você pode vender para 15, para 20. Para que isso aconteça, você tem que aumentar o seu funil de vendas, que é o quê? Prospectar mais, colocar mais clientes dentro da sua empresa ou em contato com a sua empresa. Outra possibilidade é você aumentar o seu faturamento, elevar o seu ticket médio, que é aquilo que eu falei, o seu cliente está comprando 100. O que nós podemos fazer para ele comprar, às vezes, 120, 150, tá?
Outra coisa, nós podemos então aumentar também todo esse fluxo de venda. Se o cliente ele está comprando uma vez, o que eu posso fazer para ele comprar 2 vezes? Será que às vezes eu trabalho com datas comemorativas e eu posso lembrar o meu cliente que ele pode comprar o meu produto para dar de presente? Ou às vezes eu tenho uma farmácia e eu sei que aquele cliente ele sempre compra recorrente aquele produto, aquele remédio, por exemplo. Só que um mês eu vejo que ele vem na farmácia, no outro mês ele não veio na farmácia, aí passou 2 meses ele veio na farmácia. Será que eu não posso criar algum relacionamento com ele, que eu lembre ele, que está chegando o dia, que está acabando o remédio dele e ele pode comprar? Então, é você pensar o que eu posso fazer para aumentar o faturamento. E o outro exemplo é a questão de você diminuir as suas despesas. Sabe, muitas pessoas eu vejo que quando elas vão atacar despesas, elas começam a pegar em pequenas coisas. Não que isso não é importante. Todo custo, toda despesa, ela tem que ser eliminada, diminuída sempre. E pode ser assim um clipezinho que você economiza, isso já vai fazer diferença sim. Mas quando a situação está crítica, o que você tem que fazer? Você faz uma lista de todas as despesas que você tem e os valores. Veja aquelas que estão influenciando muito mais. Sabe a regra do 80-20? Se você não sabe o que é 80-20, também vai lá nos meus vídeos do YouTube, tem lá a regra 80-20. É você priorizar, ver, olha, dessas 10 custos e despesas que eu tenho, das 10, essas 20, essas 2 aqui são as maiores. O que eu posso fazer para atacar essas 2 despesas maiores, para diminuí-las? Com isso, o que vai fazer? Esse impacto vai ser muito maior ali no seu lucro. Por quê? Se você tem ali R$1, a cada R$1 que você economiza, é R$1 a mais lá para o seu lucro, certo? Então, é mais ou menos essa estratégia. Você vai criar o seu plano de ação, sabendo exatamente todas as ações que você tem que fazer, quem vai fazer, quando, como. Aqui eu não deixei a parte do custo, mas eu vou mostrar para vocês como é um plano de ações, o 5W2H. Como que é essa estrutura? Você vai fazer, então, imprimir, né? Você vai ter o seu plano de ações, onde você vai colocar tudo o que precisa fazer para atingir aquele objetivo. Por que é importante aquilo, quem vai fazer, onde vai ser realizado, quando, até quando, como vai ser realizado, quanto isso vai custar, e você, cada ação que você vai realizando, você vai dando um cheque de realizado, tá? Esse é o plano de ações. Bom, recapitulando como fazer esse planejamento estratégico, eu sei que ele é amplo, eu sei que é muita coisa, você deve estar com várias dúvidas, mas o que eu queria mesmo nessa aula com vocês é que você começasse a abrir o seu pensamento em relação ao planejamento da sua empresa. Eu trouxe os principais pontos que é o planejamento empresarial. Pode ser um planejamento simples ou um planejamento galáctico maravilhoso. Ele sempre vai passar por esses pontos, que é onde eu quero chegar, onde eu estou e o que eu tenho que fazer para, nesse caminho, chegar lá. Então, recapitulando com vocês, comece por você. Você precisa se organizar para que você possa atingir os objetivos da sua empresa. Se você não fizer isso, vai sim virar um bolo só. Segundo, defina qual é a estratégia. Você vai pelas colinas ou você vai por baixo? Você vai atender pela internet ou você vai estar somente offline? Mesmo que você atenda offline, você vai colocar alguma coisa pela internet, vai fazer um site ou vai estar nas redes sociais, tá? Quais são os produtos que são mais estratégicos para que você atenda, qual é o seu nicho de mercado, quais são as técnicas que você vai utilizar, qual é o diferencial perante a concorrência. Então, pense na sua estratégia, não sai fazendo as coisas igual todo mundo está fazendo, tá? Porque senão você vai ser só mais um no meio desse marzão aí de concorrência. Então, pense na sua estratégia antes de você sair atacando, tá? Terceiro, defina os objetivos estratégicos. Para você alcançar essa visão que você tem do seu negócio, quais são os objetivos? O que precisa você alcançar? Lembra dos 12 objetivos lá, que eu dei um exemplo? Então, quais são esses objetivos? Você precisa elevar venda, você precisa treinar a equipe. Quais são esses objetivos que você precisa? Aí você monta o seu mapa estratégico.
estudo do estado atual. Não adianta, existe uma frase que diz assim, se você está perdido em uma floresta e você não tem um mapa de onde você, né, se você não sabe onde você está e você tem um mapa na mão, de nada serve esse mapa. Porque você não sabe onde você está no meio daquele mapa, então você não sabe para onde ir. Então não adianta também você saber onde ir se você também não sabe onde você está. Exemplo, às vezes você quer ir no sul, mas você não sabe no meio do mapa do Brasil onde que você está. Você não sabe se você está para o lado do sul, para o lado do norte. Então é muito importante. Você definiu onde você quer chegar na sua empresa. Mas onde você quer estar? Onde você está hoje? Ah, não, eu quero ter 10%, 15% de margem de lucro. Mas quanto você tem de lucro hoje? Ah, eu quero vender 200 mil reais. Mas quanto você vende hoje? Ah, eu quero ter um Prolabore de 10 mil reais. Mas qual é o seu Prolabore hoje? Às vezes você vai até se surpreender, porque às vezes o seu Prolabore já é de 10 mil e você nem sabe, você está sangrando a sua empresa. Então, saiba onde está o seu estado atual. Depois você vai transformar os seus objetivos em meta, lembra? As metas têm que ser mensuráveis, elas têm que ter um tempo e têm que ser atingíveis. Depois, defina os seus reloginhos, que são os seus indicadores que vão dizer se você está no caminho certo ou não. Se você tem um RP, um sistema, você pode parametrizar ele, entre em contato com as pessoas, né, o seu fornecedor do seu RP e veja se ele pode elaborar para você também relatórios que facilitem a sua análise dos seus indicadores. Depois disso, você vai elaborar o seu plano de ação. Quais são as ações que eu tenho que fazer todos os dias, ou mensal, ou quais são as ações e quem fará essas ações? Você vai criar essa lista, esse plano com todas as ações que você tem que fazer para alcançar os seus objetivos estratégicos. Depois que você definiu, você tem que acompanhar os indicadores. Não adianta você ter um trabalhão para fazer seu planejamento estratégico. Passa um mês, 2 meses, você não vai olhar, não vai adiantar nada. Vai chegar no final do ano, você esqueceu tudo, embolou tudo. Os indicadores servem para você estar olhando a todo momento, tá? Então, sempre olhe. Se o seu sistema, ele te dá a possibilidade de acompanhamento simultâneo, chega no final do dia, olhe como que foi as vendas, os indicadores, como que estão. Porque se você consegue ver antes, você consegue entrar em ação e às vezes mudar um pouco algumas ações e alcançar os seus objetivos no final do mês, tá? E óbvio, alcance os seus objetivos, alcance o seu sonho, lute por ele, porque eu acredito em você, eu acredito que você pode. Pessoas acreditam em você, tá? E é muito importante que a sua empresa dê certo, que você seja realizada, porque eu acredito que empresárias realizadas têm famílias realizadas, a sociedade se realiza e tudo vai muito bem. Espero que você possa ter entendido, aberto um pouco sobre essas questões relacionadas ao planejamento e que você possa fazer o seu planejamento. Não é do dia para a noite, eu sei que não é fácil, mas o meu grande objetivo aqui, eu sei que o tempo já correu, né? E já ficou cumprida essa aula, mas eu queria trazer para você alguns pontos muito importantes para você pensar no seu planejamento, tá? Eu vou voltar agora para outra, saindo dessa parte pequenininha aqui da tela, eu vou voltar para o vídeo para a gente conversar melhor. E a nossa aula chegou ao fim. Espero que durante essa aula você possa ter tido alguns insights, algumas ideias de como melhorar o seu negócio, de como fazer o seu planejamento estratégico. Mas se durante a sua elaboração você tiver qualquer dúvida sobre como ou está tendo alguma dificuldade na sua elaboração do seu planejamento, você pode sim deixar aqui nos comentários as suas perguntas que eu estarei te respondendo, ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e se você tem uma amiga empresária que tem também dificuldade na hora de elaborar o planejamento, compartilhe esse vídeo com ela e me ajude a ajudar, ok? Um grande beijo, fique com Deus, empresária, e até o próximo vídeo.